Vamos nessa então, gente. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, minimizou a importância das saídas do seu partido, o DEM, e do MDB, do bloco liderado por Arthur Lira, conhecido como Blocão. Para Maia, a divisão do grupo é natural e segue um padrão estabelecido pela prática congressual. O presidente da Câmara ainda negou que a saída das legendas tenha relação direta com a eleição para a mesa diretora em 2021. Hoje, em entrevista ao Jornal da Manhã, o deputado federal Efraim Filho, que também é líder do Democratas na casa, afirmou que a escolha foi feita em busca de mais autonomia e independência para se posicionar em bandeiras que são do partido. Entretanto, apesar do discurso, os partidos esperam reunir mais legendas em torno do núcleo Rodrigo Maia, ou seja, buscam formar um bloco majoritário, que pode ter partidos hoje no centrão e também na oposição. A ideia seria chegar a 257 deputados, a maioria numérica. Se mantida essa movimentação dos partidos, tudo indica que o presidente Jair Bolsonaro e o Centrão vão encontrar dificuldade de emplacar o sucessor de Maia em fevereiro do próximo ano. E aí, Thais Oyama, como é que você interpreta essa movimentação? Eu interpreto, Paulo, falam, não tem a ver, mas é claro que tem a ver sim com a eleição de 2021, a eleição que vai indicar quem vai ser o novo presidente da Câmara, quem vai ter, portanto, o poder de pautar os assuntos que interessam ou não interessam o governo e quem, eventualmente, pode até aceitar ou não aceitar um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Então, vamos lá, só para explicar que desde abril, o DEM e o MDB, eles já vinham atuando de forma independente lá fora desse bloco do Arthur Lira. Lembrando que, por incrível que pareça, o MDB não aceitou aqueles cargos todos que o governo distribuiu para o PP, para o PSD, para o PL, para os republicanos, etc. Né? Então, essa separação do DEM e do MDB do bloco do Arthur Lira já existia, ela só foi agora oficializada, anunciada, e principalmente porque o MDB e o DEM não gostaram nada do fato de o Arthur Lira estar agindo como líder de bloco, né, líder do governo, e colocando o MDB lá no rolo. Na votação do Fundeb, por exemplo, que ele quis adiar, o Lira quis adiar a pedido do governo, o Lira falou em nome do MDB, sem autorização do MDB, e isso não deixou ninguém contente. Então, agora, com a saída do MDB e do DEM desse bloco do Lira, o bloco do governo fica oficialmente com menos 63 deputados. E por que o MDB e o DEM não toparam ficar com o Centrão e ficar na órbita do governo? Por puro pragmatismo, claro, né? O presidente do MDB, o Baleia Rossi, ele está cada vez mais próximo do Rodrigo Maia e ele tem projetos políticos aqui em São Paulo, que é a base eleitoral dele. E esses projetos políticos do Baleia Rossi não combinam com uma aproximação dele com o governo Bolsonaro. Depois tem outra coisa, o MDB e o DEM, eles não acham o Bolsonaro confiável a ponto de aliar-se ao governo em troca de cargos, como fez o Centrão. O Bolsonaro já deu mostras de que não é leal, ele não gosta desse negócio de partidos, e nem o PSL, que foi o partido que o elegeu, ele permaneceu leal a ele, né? Ele se desligou do PSL. E, por falar nisso, o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, ele também está fazendo o seu próprio bloco, e ele quer chegar a 100 deputados, quer aumentar a influência dele, quer virar um player, quer ser ouvido, quer ser chamado para sentar à mesa e para decidir. Então, isso tudo junto, todo esse rolo, bloco novo do Luciano Bivar, saída do DEM, saída do MDB, tudo isso significa o quê? Significa que os grupos na Câmara estão se pulverizando, né? E isso não é muito bom para... Quer dizer, isso é bom para uns e ruim para outros. Por exemplo, isso enfraquece o grupo do Lira e, consequentemente, o governo Bolsonaro, que estava apostando nessa parte do Centrão, liderada pelo Lira. Por outro lado, essa saída oficial do DEM e do MDB e toda essa pulverização dos grupos na Câmara, isso não é bom para o Bolsonaro. Isso desfavorece o Bolsonaro e favorece o Rodrigo Maia. Favorece o Rodrigo Maia porque ele tem mais chances de fazer o sucessor dele, se é que, bom, ele, claro, gostaria de ser ele mesmo sucessor, mas o regimento não permite, então ele pode ter mais chance agora de fazer o seu sucessor. Se esse sucessor for o Baleia Rossi, o Aguinaldo Ribeiro, ou o Marcos Pereira, isso agora não importa. O que importa é que, neste momento, se a eleição da Câmara fosse hoje, o presidente da Câmara, o novo presidente da Câmara, viria do grupo do Rodrigo Maia para desgosto do presidente Bolsonaro.
Muito bem, ô Constantino, quem tem a máquina federal na mão leva uma certa vantagem, não leva? Sem dúvida que leva, Paulo, e eu concordo com a análise da Thaís, eles negam que é por conta da presidência da casa, mas óbvio que é, né? Usaram ali como pretexto, ou como a gota d'água, a postura do Arthur Lira em relação ao Fundeb, tentando tirar, inclusive, da pauta, e depois o governo e o próprio presidente tendo que ceder à realidade que já era uma causa perdida, né? E é óbvio que consideram o Arthur Lira muito governista e querem autonomia ou independência, né, que são os termos que eles utilizaram. Mas, na prática, isso se trata de uma disputa de poder, de nichos ali, de controle, nacos do Congresso, né, sem nenhum tipo de alinhamento ideológico ou visão de mundo sequer. Né? O próprio DEM se tornou um partido dessa natureza, o MDB e todos esses que estão mais próximos do Bolsonaro, idem, né, são partidos desprovidos aí de uma agenda, de fato. Né? Hoje, no Jornal da Manhã, o deputado Efraim chegou a falar que há um alinhamento com a pauta econômica. É verdade que existe um pouco mais de boa vontade, até do Rodrigo Maia, mas tem muita obstrução também aí nessa área, não estão bem alinhados assim com o Paulo Guedes, como dizem. Então, na prática, eu acho que é a ida dos que nunca estiveram, como às vezes a gente fala da volta dos que não foram. Né? Não havia esse blocão monolítico. Né? Isso é muito mais uma narrativa do que uma realidade. Né? Não há esse voto conjunto em bloco. Né? Então, ali existe uma fragmentação muito grande no Congresso, essa é a realidade da nossa política, o que é um problema que vários vêm apontando há muito tempo e de difícil solução, né? Porque nós temos um Congresso totalmente fragmentado e quanto mais dividido, polarizado em tribos ele se encontra, e sem nenhum tipo de base programática, né, mais cara é a articulação. Então todo mundo fica pressionando o governo para ter que dialogar com o Congresso, porque precisa aprovar reformas, e o Congresso, mal ou bem, mais mal do que bem, foi eleito por um sistema muito imperfeito, que deposita muito poder nos caciques e não tem sequer voto distrital, nada disso, e ao mesmo tempo reclama quando o governo vai lá ter que sentar na mesa, negociar emendas e pautas. Né? Então, infelizmente é parte do jogo, todo mundo gostaria que fosse mais republicano, todo mundo gostaria que tivesse mais respeito às pautas vencedoras nas urnas, né? Mas, até porque o Congresso não representa tanto isso, deveria, mas não representa, pelos problemas que eu já apontei, né? Os caciques é que dão as cartas ali, e esse é o problema. Então, agora o que vamos ter? Dificuldade na reforma tributária, porque é um vespeiro mesmo. O Baleia, próximo de Rodrigo Maia, vai querer seguir com a PEC 45, que já é o que estava na Câmara, em tramitação. O governo quer algo até mais tímido para gerar menos confronto no início, e as outras pautas eles vão tentar obstruir. Né? E são pautas que são muito relevantes para os quase 58 milhões de eleitores de Jair Bolsonaro. Né? Pautas, por exemplo, de endurecimento na questão da segurança, pauta de, sim, guinada mais conservadora na área dos costumes, e tudo isso, com esse Congresso aí da forma que está, chantageando, fica mais difícil. Agora tem uma ala mais à esquerda, tem uma ala mais governista, mais pragmática, para não dizer fisiológica, e tem a outra ala do Centrão, que é a turma do Rodrigo Maia, que vai ficar como fiel da balança, o que tudo indica, se fosse hoje, concordo, leva, o que dificulta muito a governabilidade. Não é ruim para o presidente Bolsonaro, não. É ruim para o Brasil. O Azedo, essas saídas do DEM e do MDB foram interpretadas pelo Rodrigo Maia como não sendo saídas relacionadas à eleição na casa, né? Político, quando fala assim, significa não? Tem uma regra na política que eles não podem mentir, isso dá até cassação, né? Mas eles, vamos dizer assim, são muito dissimulados. O que acontece ali é o seguinte, o governo montou uma base no Congresso com o Centrão para evitar o impeachment, para evitar um processo de impeachment naquele momento de tensão do Bolsonaro com o Supremo, com o Congresso, quando houve a prisão do Queiroz, aquela coisa toda, esse fantasma estava rondando ali a Praça dos Três Poderes. Né? A partir do momento que essa coisa desanuviou, eu acho que os articuladores lá do Palácio do Planalto, quer dizer, principalmente o general Luiz Ramos,
Quer dizer, eles erraram a mão, eles acharam que podiam partir da defensiva para a ofensiva e tomar a presidência da Câmara, que é muito importante, porque o presidente da Câmara tem a pauta, ele é que determina o que vai ser votado ou não. E aí botaram pilha demais no Arthur Lira, que é um deputado do baixo clero, denunciado pela Lava Jato. A ex-mulher está acusando ele de ter um patrimônio oculto de 40 milhões, enfim. É uma confusão ali, né? O que o Rodrigo fez, ele foi movimentar as peças do tabuleiro. Aquilo ali não é jogo de dama. Ali é jogo de xadrez. O cavalo anda de um jeito, a torre anda de outro, o bispo anda de outro. O que o Rodrigo fez foi movimentar as peças do tabuleiro para rearticular o grupo hegemônico na Câmara, que foi o grupo que o elegeu, que é um grupo que tem uma ala mais conservadora à direita e tem uma ala também de centro-esquerda, e até alianças à esquerda, com parlamentares de partidos de esquerda e tal. Essa movimentação ele fez, ele não voa só com a asa do Centrão, ele tem uma outra asa, à esquerda, ali com o PSDB, com o MDB, com o Cidadania, né? E faz acordos secundários com o PT para garantir que as coisas sejam votadas, mesmo com o PT votando contra, evita obstrução, enfim. Ele é um político muito hábil, que dialoga com todo mundo na Câmara, né? E ele movimentou as peças do tabuleiro. Agora, tem que prestar atenção também no seguinte, por exemplo, o PSD e o PTB também anunciaram que vão sair do Centrão, do Kassab e do Jefferson, que são aliados do Bolsonaro. E por que essa movimentação? Porque eles precisam que a Câmara tenha autonomia na relação com Bolsonaro para eles terem cacife junto ao Bolsonaro. Porque se aquilo ali for uma página do cemitério, com rolo compressor, um presidente da Câmara pau-mandado, essas figuras que são velhas raposas da política, eles perdem importância. Então, eles também estão se movimentando. É um jogo sofisticado que está havendo ali e que vai até a sucessão do Rodrigo Maia. Mas eu queria fazer uma observação, que é a seguinte: a Câmara ela foi mais reformadora do que o Bolsonaro. Pega a reforma da Previdência. O Rodrigo Maia foi um grande artífice da aprovação da reforma da Previdência, do ponto de vista político. O Bolsonaro atrapalhou mais do que ajudou, ele só intervinha naquele processo para defender pautas corporativas. E agora, nessa questão da reforma tributária, é a mesma coisa. A proposta da Câmara é mais avançada do que a proposta do Guedes. Acho que nós vamos tratar disso mais na frente aí no programa. Mas isso é evidente. O Maia não é um político fisiológico, no sentido que a gente vê ali no Centrão, no Lira. Ele é um político programático, ele tem uma agenda. O Rodrigo tem uma agenda para o país, e uma agenda articulada na sociedade, no meio empresarial, com agentes econômicos e também com as cabeças pensantes ali da Câmara que sobreviveram ao tsunami eleitoral. Que a Rodrigo gente sabe Constantino também que entrou na renovação, entrou ali pelo menos a meia dúzia de cabeça de bagre, né? Muito bem, Azedo. Constantino pedindo a palavra. Não, é só que o Azedo estava tão empolgado nos elogios ali ao Rodrigo Maia que eu quase esqueci que ele é o Botafogo da lista da Odebrecht. Mas veja, é verdade que ele teve uma participação importante na reforma previdenciária, assim como o governo, assim como o Paulo Guedes e o próprio Bolsonaro por ter enviado uma proposta que, mal bem aprovada, economizou o dobro
do que economizaria aquela proposta do Michel Temer. Vamos lembrar que no início muita gente criticou o governo por enviar sua própria reforma. Queriam que ele aproveitasse a de Temer, que economizaria 500 bilhões em 10 anos e não 1 trilhão. Depois, é verdade que ele jogou um pouco para sua plateia ali corporativista, mais na retórica do que qualquer coisa, mas é inegável o trabalho do governo, né? Foi o governo Bolsonaro, não dá para a gente ficar separando, é que nem aquela história, né? A gente elogia alguns ministros, o Tarcísio, a Tereza, o Marcos Pontes, o próprio Paulo Guedes, e todos eles a gente elogia apesar do presidente, que é o chefe e quem os indicou. E depois a gente mete o pau, eu digo boa parte da mídia, mete o pau depois na ala ideológica, Ricardo Salles, antes o Weintraub e por aí vai, o Ernesto Araújo, por culpa do Bolsonaro. Quer dizer, ele só fica com aquilo que a gente quer criticar. Ele é o chefe do governo, né? Ele chamou todos esses ministros, então ele tem que receber o mérito também. Mas na pauta da reforma previdenciária, o Congresso teve uma atuação importante e acho que muito mais por um senso de sobrevivência do que qualquer coisa. Eu não iria tão longe a ponto de achar, com base nisso, que o Rodrigo Maia tem uma grande agenda virtuosa para o Brasil. Azedo. Eu acho que o governo Bolsonaro ele perdeu o ímpeto reformador. Isso a gente vai constatar daqui para frente. Essas baixas na equipe do ministro Paulo Guedes já são um sinal disso aí. Ele perdeu esse ímpeto. Normalmente, esse ímpeto ele ocorre nos 2 primeiros anos de governo, né? E aí esses 2 primeiros anos de governo acabaram por causa da pandemia, por tudo isso. Aí a reforma tributária agora e mais alguma coisa. Ele perdeu esse ímpeto. Agora o Bolsonaro vai cuidar só da reeleição dele.